Vamos então detalhar um pouco sobre esses tipos de transportes, de moléculas pela membrana da célula. Existem dois grandes grupos, que nós chamamos de transporte passivo e transporte ativo, que está representado aqui na nossa imagem. Essas substâncias em vermelho, as bolinhas vermelhas, estão mostrando moléculas que estão passando pela membrana celular, de acordo com a seta. No transporte passivo, a principal característica é que não há gasto de energia para ele acontecer. Vocês devem lembrar que a mamãe sempre fala que devemos nos alimentar para obtermos energia. E isso acontece. Quando nos alimentamos, nós obtemos energia dos alimentos e extraímos essa energia. Mais para frente, nós vamos estudar como isso acontece. E essa energia, em alguns processos celulares, ela é gasta. No caso do transporte passivo de substâncias ou moléculas, não há gasto dessa energia. E ele tende, ou tenta pelo menos, igualar as concentrações. O que é isso? Podemos ver aqui que no lado superior da nossa imagem nós temos mais moléculas vermelhas. E do lado de baixo nós temos menos. Igualar as concentrações quer dizer que dos dois lados da membrana vai tender a ter a mesma quantidade de substâncias. Eles tentam fazer isso. Esse tipo de transporte é para fazer isso. Pode ser que nem sempre aconteça, mas é com esse intuito. E existe então a difusão simples, que é um transporte passivo, que acontece diretamente pelos fosfolipídios. E a difusão facilitada, que também é um transporte passivo, mas precisa de um transportador proteico, de uma proteína da membrana, por onde essas substâncias vão passar. Já o transporte ativo, ele gasta energia, aqui representando a nossa energia. E ele, ao contrário do transporte passivo, ele não é para igualar as concentrações, é para manter a diferença de concentração. Então, se de um lado da membrana eu tenho menos moléculas, vai sempre manter menos moléculas, e do outro sempre mais. É para isso que ele acontece. Se começar a aumentar aqui, de um lado, o número de moléculas vermelhinhas, ele não vai deixar. Ele vai sempre manter essa diferença, de um lado mais concentrado e de outro lado menos concentrado. Então, o transporte passivo ocorre sem o gasto de energia e é o movimento de moléculas pela uma membrana semipermeável. Por que semipermeável? Deixa passar algumas coisas e não deixa outras. Como? De onde estão mais concentradas, de onde tem mais moléculas, que a gente chama de soluto, para onde está menos concentrado, com o objetivo de igualar as concentrações. Aqui nós temos nossa imagem, que inicialmente de um lado tinha mais moléculas vermelhas, passado um certo tempo, por difusão simples, as moléculas começam a atravessar essa membrana semipermeável, tendendo ou tentando igualar as concentrações. Vamos ver um vídeo de como que isso acontece. Com o exemplo da difusão simples, tá? Que é um processo que ocorre do transporte de moléculas diretamente pelos fosfolipídios. Depois, nós temos também o transporte passivo, chamado de difusão facilitada. Também é sem gasto de energia, mas precisa de uma proteína auxiliar essa passagem dessas moléculas. Tá? Pois, se fosse por difusão simples, elas demorariam muito para atravessar a membrana celular, ou até mesmo nunca iria conseguir. E por isso que existe esse tipo de transporte. Esse tipo de transporte ocorre com moléculas como a glicose, aminoácidos, vitaminas,
e íons como cálcio, cloro, sódio, potássio. Aqui também nós vamos ver um vídeo de como que isso acontece. Um outro caso de transporte, chamado de osmose. A osmose, ela é uma difusão simples. É uma difusão simples de uma molécula particular, que é a molécula da água, H2O, através de uma membrana semipermeável. A água, ela tende a difundir, ela tende a se deslocar pela membrana celular de acordo com a solução menos concentrada de soluto para a solução mais concentrada de soluto. Tá? Aqui nós temos um exemplo muito clássico, que é o caso das hemácias. Na primeira imagem, nós temos aqui as hemácias foram colocadas em um meio. O que é esse meio? Sabe esse azulzinho aqui? É como se fosse uma bacia cheia de líquido hipertônico. O que significa ser um líquido hipertônico? Que está repleto de soluto. Como nesse meio azulzinho aqui, ó, que é a nossa bacia de soluto, cheio de substâncias, né? Então, é uma solução que está concentrada. Então, a água vai se movimentar de dentro das hemácias para fora. Porque se o meio está hipertônico, a hemácia está hipotônica. Então, a água vai sair de dentro da hemácia em direção ao meio hipertônico. Quando o meio aqui, a nossa bacia aqui em azul, está iso, quer dizer que as concentrações de soluto é igual, tanto fora quanto dentro da célula. Então, tanto na bacia quanto na célula tem a mesma quantidade. Então, a água fica entrando e saindo e nada acontece com a célula. Aqui no primeiro caso, ela murcha, porque ela perde água. Então, o volume dela diminui. Né? Porque a água saiu da célula aqui no primeiro caso, no meio hipertônico, e foi para fora da célula. Já aqui no terceiro caso, as hemácias estão no meio hipotônico. A nossa bacia, então, tem menor concentração de soluto. Então, a água que está fora da célula, nesse meio, vai tentar entrar dentro da célula, porque nesse caso é a célula que está hipertônica e não mais o meio. E aí a água entra e pode romper algumas células. Mas, no caso da água, especialmente, tá? Ela também consegue atravessar a membrana através de proteínas, que são como se fossem poros. Essas proteínas fazem poros, chamadas de aquaporinas. Então, no caso da água, o transporte dela ocorre tanto por osmose, que é aquela passagem direto pela membrana, pelos fosfolipídios, e também através desse poro, que então é um tipo de transporte de difusão facilitada. Aqui então na nossa imagem nós conseguimos ver isso, essas moléculas de água passando diretamente pelos fosfolipídios e também por esse poro representando as aquaporinas, e por isso um transporte de difusão facilitada. O transporte ativo, agora, né, nele há gasto de energia. E essa energia na forma de ATP, que é a nossa moeda energética. Nós vamos ver mais para frente que no nosso corpo, toda energia
que vem dos alimentos, ela é convertida nessa moeda de troca, que é o ATP. E no transporte ativo, a gente paga com ATP, para que as moléculas se movimentem para manter a diferença de concentração. E isso a gente fala que o transporte das moléculas é contra o gradiente de concentração. Por que é contra? Porque não é para igualar, é para manter diferente. Tá? Então, as moléculas se movimentam de onde está baixo concentrada para onde está mais concentrada. Então, de onde tem menos moléculas para onde tem mais moléculas. Um exemplo de transporte ativo é o que nós chamamos de bomba de sódio e potássio. É uma proteína que fica na membrana e tem a função de manter a diferença de concentração dos íons sódio e potássio. O íon sódio sempre mais concentrado no meio extracelular e o íon potássio mais concentrado no meio intracelular. Vamos ver um vídeo que representa o funcionamento desta proteína, da bomba de sódio e potássio.